Isabela sempre foi a filha rebelde de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Aos 25 anos, formada em Direito pela USP, ela chocou a elite paulistana ao abandonar tudo para viver com povos indígenas no Acre. Lá, conheceu Calapalo, um jovem líder indígena que luta pelos direitos de sua comunidade. Quando Isabela decide renunciar completamente à sua herança milionária para defender a causa indígena, sua família a deserda publicamente. Mas em uma cerimônia ancestral emocionante, Calapalo a coroa como guerreira honorária de seu povo, reconhecendo nela uma verdadeira defensora da terra. Esta é a história de amor, coragem e renascimento de uma mulher que trocou palácios por ocas, saltos altos por pés descalços e descobriu que a verdadeira riqueza estava onde menos imaginava. Isabela sentiu o mármore frio do piso sob seus pés descalços, enquanto descia a escadaria principal da mansão dos Almeida Prado, no Jardim Europa. Eram 5 da manhã, e a casa ainda dormia em silêncio, mas ela sabia que em poucas horas sua decisão ecoaria por todos os cantos daquele palacete de 3 andares que um dia chamou de lar. Na mão direita, carregava uma mala simples de couro marrom, a mesma que usara na faculdade, antes de descobrir que malas de grife eram esperadas de uma herdeira. Na esquerda, segurava o documento que mudaria sua vida para sempre. A renúncia formal à herança da família Almeida Prado, avaliada em mais de 2 bilhões de reais. 2 anos haviam se passado desde que Isabela pisara pela primeira vez na floresta amazônica como parte de um projeto de extensão da USP. Era para ser apenas mais um item no currículo de uma advogada em formação da elite paulistana. Ninguém imaginava que aquela viagem ao Acre transformaria completamente os rumos de sua existência. O som de passos pesados na escada a fez parar. Seu pai, Eduardo Almeida Prado, descia com o rosto carregado e os cabelos grisalhos desalinhados. Ainda vestia o pijama de seda, mas seus olhos já mostravam toda a determinação de um homem acostumado a comandar impérios. "Isabela, onde você pensa que vai com essa mala?" A voz dele ecoou pelo hall de entrada, misturando autoridade com um desespero mal disfarçado. Ela se virou lentamente, sentindo o peso daquele momento. Durante 25 anos, tinha sido a filha rebelde, mas obediente, a que questionava nas discussões familiares, mas sempre acabava cedendo. Desta vez, seria diferente. "Vou para onde deveria ter ido há muito tempo, pai." Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Vou para casa." Eduardo desceu os últimos degraus com pressa, os chinelos de couro batendo contra o mármore. "Casa! Isabela, esta é a sua casa. Aqui onde você nasceu, onde cresceu, onde tem tudo o que uma mulher poderia sonhar. Tudo menos liberdade para ser quem realmente sou." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio francês do século XVIII que decorava o hall. Isabela observou o pai se aproximar, notando como ele parecia menor do que nas suas memórias de infância. Ou talvez ela é que tivesse crescido de formas que ele não conseguia compreender. "Sente-se." Eduardo apontou para uma das poltronas de veludo bordô que flanqueavam a entrada. "Vamos conversar como pessoas civilizadas." Isabela permaneceu de pé. "Não há mais nada para conversar, pai. Minha decisão está tomada." "Sua decisão?" A voz dele subiu alguns tons. "Você tem 25 anos, Isabela. Não sabe nada sobre a vida real. Esse amor de colégio que você chama de relacionamento não vai durar. E quando acabar, você vai querer voltar para casa." As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Isabela sentiu a raiva subir pela garganta, mas respirou fundo antes de responder. Havia aprendido com Calapalo que as palavras mais poderosas eram aquelas pronunciadas com calma. Calapalo não é um amor de colégio, pai. Ele é um líder. Um homem que dedica a vida inteira a proteger seu povo e suas terras. Ele tem mais dignidade no dedo mínimo do que metade dos homens que vocês consideram adequados para mim. Eduardo passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos cansados. "Isabela, você não entende as consequências do que está fazendo. Nossa família construiu este império ao longo de gerações. Você tem responsabilidades, obrigações. Responsabilidades com quem, pai? Com as fazendas de soja que desmatam a Amazônia? Com as mineradoras que poluem os rios? Com os políticos que vocês financiam para manter seus privilégios?" Isabela sentiu sua voz tremular de emoção. "Eu conheço bem os negócios da família. Por isso mesmo não quero mais fazer parte disso.
O som de saltos descendo a escada anunciou a chegada de Helena, mãe de Isabela. Mesmo às 5 da manhã ela estava impecável, cabelos loiros presos em um coque perfeito, robe de cetim bege e uma expressão de desaprovação que Isabela conhecia desde a infância. "O que está acontecendo aqui?" Helena perguntou, mas seu olhar já havia capturado todos os detalhes. A mala, o documento na mão da filha, a tensão no ar. Isabela decidiu jogar sua vida no lixo por causa de um índio qualquer. Eduardo respondeu com amargura. "Eduardo!" Helena repreendeu o marido, mas Isabela percebeu que era mais por uma questão de etiqueta do que por genuína discordância. "Não, mãe, deixe ele falar. Assim fica claro como vocês realmente pensam." Isabela se virou para encarar os dois. "Calapalo tem nome, pai. E não é qualquer. Ele é formado em engenharia florestal pela UFAC, fala 4 idiomas e lidera uma comunidade de 200 pessoas. Mas isso não importa para vocês, não é? O que importa é que ele não tem conta no Itaú Private nem sobrenome de família tradicional." Helena se aproximou da filha com cautela, como se estivesse lidando com um animal ferido. "Querida, ninguém está questionando as qualidades desse rapaz, mas você precisa ser realista. Que futuro vocês teriam juntos? Você abandonaria todo o conforto, toda a segurança que temos para oferecer? Conforto construído em cima do sofrimento de outros, mãe." Isabela abriu a mala e mostrou o documento de renúncia. "Sim, vou abrir mão de tudo isso. E vou fazer mais. Vou usar meu diploma de direito para processar as empresas da família por crimes ambientais." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena levou a mão ao peito como se tivesse levado um tiro. Eduardo, por sua vez, endureceu completamente o rosto. "Se você sair por essa porta com esse documento assinado," ele disse com uma frieza que Isabela nunca tinha ouvido antes, "não haverá volta. Você deixará de ser minha filha." Isabela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Durante 2 anos, desde que voltara do Acre pela primeira vez, vinha se preparando para este momento. Havia ensaiado mentalmente esta conversa centenas de vezes, mas a realidade era sempre mais brutal do que a imaginação. Então que assim seja. Ela caminhou até a porta principal, sentindo o peso dos olhares dos pais em suas costas. "Isabela!" A voz quebrada de Helena a fez parar. "Por favor, querida, pense no que está fazendo. Pense na família." Isabela se virou uma última vez. Seus pais estavam abraçados no meio do hall, parecendo perdidos em sua própria casa. Por um momento, ela se viu aos 7 anos, correndo para os braços deles depois de um pesadelo. Mas aquela menina não existia mais. "Estou pensando na família, mãe. Na família que escolhi e na família que me escolheu de volta." Ela abriu a porta, sentindo a brisa fria da madrugada paulistana tocar seu rosto. "Quando vocês estiverem prontos para conhecer quem eu realmente me tornei, sabem onde me encontrar." Isabela saiu da mansão dos Almeida Prado pela última vez como herdeira. O Uber que havia chamado a esperava no portão, e ela entrou no carro sem olhar para trás. No banco de trás, enquanto São Paulo ainda despertava ao seu redor, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, percebeu. Eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez em 25 anos, estava completamente livre para ser quem escolhera se tornar. Em 8 horas, estaria em um voo para Rio Branco. Em 12 horas, estaria nos braços de Calapalo. E em uma semana, participaria da cerimônia que mudaria sua vida para sempre. Aquela em que deixaria de ser Isabela Almeida Prado para se tornar Iacã, a guerreira que escolheu lutar ao lado de seu povo. Enquanto o carro cortava as ruas vazias da madrugada, Isabela fechou os olhos e permitiu que sua mente voasse para a floresta amazônica, onde Calapalo certamente já estava acordado, preparando-se para mais um dia de luta pela preservação de sua terra ancestral. Ela sorriu, sentindo uma paz que nunca experimentara nos palácios de mármore de sua antiga vida. A guerra estava apenas começando, mas pela primeira vez ela estava do lado certo da batalha. O calor úmido de Rio Branco envolveu Isabela como um abraço familiar assim que ela saiu do aeroporto. Após 12 horas de viagem, contando a escala em Brasília, seus pés finalmente tocavam novamente o solo acreano. O contraste com a frieza da madrugada paulistana não poderia ser maior, e ela respirou fundo, sentindo os pulmões se encherem do ar denso da floresta que já conseguia sentir mesmo na cidade. Calapalo a esperava encostado em uma Toyota Hilux branca, com os braços cruzados e aquele sorriso discreto que ela aprendera a reconhecer
como sua forma de demonstrar felicidade intensa. Ele usava uma camisa de algodão azul clara e calça jeans, uma concessão à vida urbana que sempre o deixava ligeiramente desconfortável. Mas foram os olhos que a fizeram correr em sua direção. Aqueles olhos escuros que pareciam carregar toda a sabedoria ancestral de seu povo. "Você realmente fez isso", ele disse em português, com aquele sotaque suave que misturava a influência indígena com os anos de universidade. Suas mãos grandes e calejadas se fecharam em torno do rosto dela, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. "Fiz." Isabela encostou a testa na dele, sentindo a energia que sempre emanava de sua presença. "Assinei a renúncia. Enfrentei meus pais, deixei tudo para trás. Agora sou só eu." Kalapalo a abraçou com força e Isabela sentiu que finalmente estava em casa. Ali, nos braços dele, no meio do estacionamento empoeirado de um aeroporto do interior, ela se sentia mais rica do que jamais se sentira na mansão de 2 bilhões de reais que deixara para trás. "Minha avó quer falar com você", ele murmurou em seu ouvido, e Isabela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o clima. A avó de Kalapalo era a pajé mais respeitada de sua aldeia, uma mulher de 86 anos que parecia enxergar através das pessoas. Ela disse que teve sonhos sobre você. Durante a viagem de 3 horas até a aldeia, Isabela contou a Kalapalo cada detalhe do confronto com os pais. Ele dirigia em silêncio, ocasionalmente tocando sua mão ou assentindo com a cabeça, mas ela percebia a tensão crescente em seus ombros. "Você tem certeza do que está fazendo?" ele perguntou quando já estavam na estrada de terra que levava à comunidade. "Não é tarde demais para voltar. Sua família ainda pode aceitar você de volta." Isabela se virou para encará-lo completamente. "Kalapalo, olha para mim." Ela esperou até que ele parasse o carro e a olhasse diretamente. "Há 2 anos, quando pisei nesta terra pela primeira vez, eu pensei que estava aqui para cumprir um estágio obrigatório da faculdade. Achei que seria apenas mais um item no meu currículo, mais uma história para contar nos jantares de família." Ela parou, lembrando-se daquele primeiro dia. Tinha chegado de salto alto e bolsa de grife, completamente despreparada para o que encontraria. "Mas você me ensinou que existe uma forma diferente de viver. Me mostrou que riqueza não é ter mais, é precisar de menos. Que poder não é dominar outros, é proteger quem você ama." Isabela segurou o rosto dele entre as mãos. "Eu não estou aqui fugindo da minha vida, Kalapalo. Eu estou aqui construindo uma vida nova." Ele fechou os olhos e encostou a cabeça na dela. "Meu povo ainda desconfia de você, Isabela. Para eles você continua sendo a moça rica da cidade grande que pode decidir ir embora a qualquer momento. E você? Você também desconfia?" Ele hesitou, e Isabela sentiu o coração acelerar. "Eu tenho medo. Medo de que um dia você acorde e perceba que abriu mão de muito por muito pouco." Isabela sorriu, sentindo uma onda de ternura pelo homem à sua frente. "Muito pouco? Kalapalo, você salvou minha alma. Antes de te conhecer, eu estava morrendo por dentro. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar e nada que realmente importava. Quando finalmente chegaram à aldeia, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. As crianças correram para cumprimentar Kalapalo, como sempre faziam, mas Isabela notou que desta vez os olhares dirigidos a ela eram diferentes, menos desconfiados, mais curiosos. Yara, a pajé, os esperava sentada em sua rede na frente da oca principal. Mesmo aos 86 anos, ela mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que intimidava até os homens mais corajosos da aldeia. Usava um cocar simples de penas coloridas e colares de sementes que tinham sido de sua própria avó. "Você veio", ela disse em português, dirigindo-se diretamente a Isabela. Sua voz era rouca, mas firme. "Meus sonhos me disseram que viria." Isabela se aproximou respeitosamente, sabendo que aquele momento poderia definir sua aceitação ou rejeição definitiva pela comunidade. "Vim para ficar, vovó Yara, se vocês me aceitarem." A velha mulher se levantou da rede com agilidade surpreendente e caminhou ao redor de Isabela como se a estivesse avaliando. O silêncio se estendeu por minutos que pareceram eternos, enquanto toda a aldeia observava a cena. "Você deixou sua riqueza para trás", Yara disse finalmente, "mas ainda carrega outras riquezas. Conhecimento, coragem, amor pelo meu neto." Ela parou na frente de Isabela e tocou seu rosto com as mãos rugosas. "E carrega algo mais."
uma força que você mesma ainda não conhece completamente. Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu quero aprender, vovó. Quero ser digna da confiança que Kalapalo depositou em mim. Aprender você vai. Yara sorriu, revelando poucos dentes, mas muito carinho. Mas primeiro, você vai desaprender. Vai esquecer quem pensava que era para descobrir quem realmente é. Naquela noite, Isabela participou de sua primeira refeição oficial como membro da comunidade. Sentada no chão, em volta da fogueira, comeu peixe assado e mandioca enquanto ouvia as histórias dos mais velhos. Kalapalo traduzia sussurrando em seu ouvido quando alguém falava no idioma nativo, e ela sentia cada palavra como se fossem pétalas caindo em sua alma. Amanhã começam os preparativos. Yara anunciou quando a última história terminou. A cerimônia da lua cheia está próxima. Isabela olhou para Kalapalo, confusa. Ele sorriu e explicou. É um ritual de passagem. Para pessoas que escolhem se unir ao nosso povo de coração, mesmo não tendo nascido aqui. Acontece apenas quando há sinais de que a pessoa está realmente pronta. Que sinais? Isabela perguntou, genuinamente curiosa. Você abrir mão de sua herança foi o último sinal que esperávamos. Yara respondeu. Mostrou que você escolhe ser uma de nós não por curiosidade ou aventura, mas por amor verdadeiro. Amor pela terra, pelo povo, pelo meu neto. Isabela sentiu o coração se acelerar. E o que acontece nesta cerimônia? Você se torna Iacan, Kalapalo disse, seus olhos brilhando à luz do fogo. Guerreira, defensora, protetora da floresta e de nosso povo. E ganha um novo nome, Yara acrescentou. Um nome que carregará pelo resto da vida. Um nome que representa quem você escolheu ser. Enquanto voltavam para a oca que Kalapalo havia preparado para ela, Isabela sentia uma mistura de nervosismo e empolgação correndo por suas veias. Em uma semana, deixaria de ser definitivamente Isabela Almeida Prado para se tornar algo completamente novo. Você tem medo? Kalapalo perguntou, segurando sua mão enquanto caminhavam sob as estrelas. Tenho, ela respondeu honestamente, mas não da cerimônia. Tenho medo de não ser forte o suficiente para honrar a confiança que vocês estão depositando em mim. Kalapalo parou e a puxou para perto. Isabela, você deixou uma vida inteira para trás por uma causa em que acredita. Enfrentou sua própria família, abriu mão de bilhões de reais, viajou 1.500 quilômetros para recomeçar do zero. Ele beijou sua testa suavemente. Se isso não é força, eu não sei o que é. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Isabela sorriu, sentindo uma paz profunda se instalar em seu peito. Pela primeira vez em sua vida, estava exatamente onde deveria estar. A lua cheia estava a apenas 6 dias de distância, e com ela chegaria o momento mais importante de sua vida. A cerimônia que a transformaria oficialmente na guerreira que já era por dentro. Os 6 dias que se seguiram foram os mais intensos da vida de Isabela. Yara havia deixado claro que a cerimônia da lua cheia não era apenas um ritual simbólico, era uma transformação completa que exigia preparação física, mental e espiritual. E Isabela descobriu rapidamente que sua vida anterior não a havia preparado para nenhum dos 3 aspectos. O primeiro desafio chegou antes mesmo do amanhecer do dia seguinte. Yara a acordou às 4 da manhã, balançando suavemente sua rede. Vamos, filha. A floresta não espera quem dorme até tarde. Isabela se levantou cambaleante, ainda zonza de sono, e seguiu a pajé mata adentro. Usava apenas uma saia simples de algodão e uma blusa sem mangas, roupas que Kalapalo havia conseguido com as mulheres da aldeia, já que seus vestidos de grife não serviam para a vida na floresta. Onde estamos indo, vovó? Perguntou, tropeçando em uma raiz que não viu no escuro. Você vai aprender a ouvir, Yara respondeu sem diminuir o passo. Cidade grande deixa as pessoas surdas para as vozes que realmente importam. Elas caminharam por quase 1 hora até chegarem a uma clareira pequena, onde um igarapé cristalino cortava a vegetação. Yara se sentou em uma pedra lisa na margem e indicou para Isabela fazer o mesmo. Agora você fica em silêncio, a velha pajé instruiu. Não fala, não se mexe, só escuta. Quando o sol nascer, me conta tudo o que ouviu. Isabela pensou que seria fácil, afinal sempre foi boa em seguir instruções, mas conforme os minutos passavam, descobriu que ficar completamente imóvel e em silêncio era uma das coisas mais difíceis que já havia tentado fazer. Sua mente
acostumada ao barulho constante de São Paulo, resistia ao silêncio da floresta. No início, só conseguia ouvir seu próprio coração batendo e sua respiração acelerada pela caminhada. Mas, gradualmente, outros sons começaram a emergir. O murmúrio da água corrente, o farfalhar de folhas no vento, pássaros começando a despertar, insetos zumbindo, pequenos animais se movimentando entre a vegetação. Quando o primeiro raio de sol atravessou as copas das árvores, Isabela estava completamente envolvida pela sinfonia da floresta que nunca havia percebido antes. E então? Yara perguntou. O que você ouviu? Eu ouvi tudo, Isabela respondeu, surpresa com sua própria emoção. A floresta inteira está viva, vovó, falando o tempo todo. Como eu nunca percebi isso antes. Porque você estava ocupada demais ouvindo barulho para prestar atenção nos sons. Yara sorriu. Amanhã você volta aqui sozinha, mesmo horário. O segundo dia trouxe um desafio diferente. Kalapalo a levou para conhecer os limites da terra indígena, mostrando os pontos onde fazendeiros ilegais tentavam invadir para desmatar. Isabela viu com os próprios olhos as marcas deixadas por tratores, árvores centenárias derrubadas, igarapés contaminados por agrotóxicos. Isso aqui, ele disse, apontando para uma área devastada, era onde meu bisavô costumava caçar quando era criança, onde minha bisavó coletava frutas e plantas medicinais. Isabela sentiu uma raiva surda crescer em seu peito. Uma raiva diferente da que sentia quando brigava com os pais. Esta era mais profunda, mais visceral. Era como se estivessem violentando uma parte dela mesma. Como vocês conseguem se conter? Ela perguntou. Como não partem para cima desses criminosos? Porque violência gera violência, Kalapalo respondeu calmamente. Nossa força está em resistir de outras formas. Documentando, denunciando, educando. Mostrando ao mundo que existimos e que nossa luta é justa. Mas às vezes não é suficiente, é? Kalapalo parou e a olhou diretamente. Não, às vezes não é. Por isso precisamos de aliados. Pessoas que entendem nossa luta e têm ferramentas que nós não temos. Como uma advogada formada pela USP. Como uma guerreira que escolheu lutar ao nosso lado. No terceiro dia, Isabela ajudou as mulheres da aldeia a preparar a tinta corporal que seria usada na cerimônia. Sentada no chão da oca de Yara, ela passou horas moendo sementes de urucum e misturando com outros ingredientes que as anciãs guardavam em segredo há gerações. Cada traço que pintaremos em seu corpo, explicou Ainá, uma das filhas de Yara, conta uma história. Fala de quem você foi, de quem está se tornando e de quem será. Isabela observava as mãos habilidosas das mulheres, preparando as tintas em tons de vermelho, amarelo e preto. Havia algo hipnotizante no processo, na repetição dos movimentos, na concentração silenciosa de todas. Posso perguntar uma coisa? Isabela disse após muito tempo em silêncio. Pode, Ainá respondeu. Vocês realmente confiam em mim? Ou ainda acham que sou só mais uma branquinha rica brincando de ser índia? O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para fazer Isabela se arrepender da pergunta. Mas então, Ainá largou o pilão e a olhou diretamente. Quer saber a verdade? No começo, sim, pensávamos isso. Quando Kalapalo chegou aqui há 2 anos falando de uma menina da cidade grande que queria ajudar nosso povo, todas nós reviramos os olhos. Isabela sentiu o rosto esquentar de vergonha. Mas você voltou, Ainá continuou, e voltou de novo, e de novo. E cada vez que voltava estava um pouco diferente, um pouco menos. Cidade grande. Uma das outras mulheres mais velha acrescentou. E agora você veio para ficar. Deixou sua vida rica para trás. Isso não é coisa que se faz por brincadeira. Além disso, Ainá sorriu. Qualquer uma que consegue aguentar uma semana dormindo em rede sem reclamar, já provou que tem fibra. As mulheres riram e Isabela sentiu uma onda de alívio e gratidão. No quarto dia, Yara a ensinou a identificar e coletar plantas medicinais. Caminharam pela floresta durante horas, parando a cada poucos metros para examinar alguma folha, raiz ou casca de árvore. Este é o segredo da nossa resistência, Yara explicou, mostrando uma planta de folhas avermelhadas. Conhecimento. Nossos ancestrais aprenderam os segredos da floresta ao longo de milhares de anos. Esse conhecimento vale mais que todo o ouro que os brancos tiraram da nossa terra. Isabela tentava memorizar cada planta, cada propriedade, cada forma de preparo. Sua formação em direito
a havia ensinado a absorver informações rapidamente, mas este conhecimento era diferente. Era visceral, intuitivo, baseado em sensações mais do que em teoria. Por que você está me ensinando isso? Isabela perguntou quando pararam para descansar próximo a uma árvore gigantesca. Porque uma guerreira precisa saber curar além de lutar, Yara respondeu. E porque o conhecimento só permanece vivo quando é compartilhado. O quinto dia foi dedicado à sua primeira lição de arco e flecha. Kalapalo passou a manhã inteira, ensinando Isabela a posicionar o corpo, esticar a corda, mirar. Suas mãos calejadas guiavam as dela, corrigindo sua postura, ajustando sua respiração. Não force, ele sussurrava em seu ouvido. Deixe o arco fazer o trabalho, você só direciona. Depois de dezenas de tentativas frustradas, Isabela finalmente acertou o alvo improvisado que Kalapalo havia feito com folhas de bananeira. O grito de alegria que ela soltou fez metade da aldeia vir correndo para ver o que havia acontecido. Agora você está começando a entender. Kalapalo sorriu orgulhoso. Força não é só músculos, é concentração, paciência, precisão. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Na noite do quinto dia, Isabela mal conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com tudo que havia aprendido, tudo que havia sentido, tudo que estava prestes a acontecer. Levantou-se da rede e saiu da oca, encontrando Kalapalo sentado do lado de fora, olhando para o céu estrelado. Também não consegue dormir? Ele perguntou sem tirar os olhos das estrelas. Estou com medo, ela admitiu, sentando-se ao lado dele no chão. E se eu não for digna? E se a cerimônia mostrar que eu não pertenço realmente aqui? Kalapalo finalmente a olhou. Isabela, você já provou que pertence aqui. Para mim, para minha avó, para nossa comunidade. A cerimônia não vai mudar quem você é. Vai apenas celebrar quem você se tornou. Ele pegou sua mão e a beijou suavemente. Amanhã, quando a lua cheia nascer, você vai entender que sempre foi uma guerreira. Só estava esperando o momento certo para despertar. Isabela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a paz familiar que sua presença sempre trazia. No dia seguinte, tudo mudaria mais uma vez. Mas desta vez, ela estava pronta. O sexto dia amanheceu diferente. Isabela sentiu a mudança no ar antes mesmo de abrir os olhos. Havia uma energia especial circulando pela aldeia, uma expectativa quase palpável que fazia seu coração bater mais rápido. A lua cheia nasceria naquela noite, e com ela chegaria o momento que definiria para sempre seu lugar naquele mundo. Yara a acordou antes do amanhecer, mas desta vez não para uma caminhada na floresta. A pajé carregava uma cuia com um líquido escuro e aromático que Isabela não conseguiu identificar. Beba tudo, Yara instruiu, oferecendo a cuia. É para limpar seu corpo e sua mente antes da cerimônia. Isabela bebeu sem hesitar, confiando completamente na sabedoria da velha mulher. O líquido tinha gosto amargo de ervas e deixou uma sensação de formigamento suave em sua língua. Quase imediatamente, sentiu uma clareza mental que não experimentava há dias. Agora você vai ficar em jejum até o anoitecer, Yara explicou. Apenas água. Seu corpo precisa estar leve para receber o que está por vir. O dia passou em uma velocidade estranha. Às vezes, os minutos se arrastavam como horas. Outras vezes, Isabela olhava para o céu e percebia que o sol havia saltado várias posições sem que ela notasse. A aldeia inteira se preparava para a cerimônia. As mulheres finalizavam os detalhes das tintas corporais. Os homens preparavam instrumentos musicais e organizavam a clareira onde tudo aconteceria. Kalapalo apareceu apenas uma vez durante o dia, no meio da tarde, para lhe trazer água fresca. Ele parecia diferente também, mais sério, mais formal, como se já estivesse entrando no papel cerimonial que desempenharia naquela noite. Como você está se sentindo? Perguntou, observando-a com atenção. Estranha, Isabela respondeu honestamente. Como se estivesse flutuando um pouco acima de mim mesma. É normal? É o chá da vovó Yara fazendo efeito. Vai ajudar você a se conectar com aspectos de si mesma que normalmente ficam adormecidos. Ele tocou seu rosto com carinho. Não tenha medo do que sentir esta noite. Confie no processo. Quando o sol começou a se pôr, as mulheres da aldeia vieram buscar Isabela. Ainá e outras 4 mulheres a levaram até o igarapé onde ela havia aprendido a ouvir a floresta, alguns dias antes. Ali,
elas a despiriam completamente e a banhariam com água corrente e ervas especiais. Este banho lava tudo que você foi antes, Ainá explicou enquanto esfregava folhas aromáticas nos cabelos de Isabela, para que você possa renascer limpa e nova. Isabela se entregou ao ritual, sentindo a água fria do igarapé levar embora não apenas a sujeira física, mas também as últimas resistências e medos que ainda carregava. Quando emergiu da água, sentia-se purificada de uma forma que ia muito além do corporal. De volta à aldeia, as mulheres a levaram para a oca de Yara, onde começaram o processo de pintura corporal. Isabela se deitou sobre uma esteira, enquanto mãos habilidosas trabalhavam em sua pele, criando padrões complexos com as tintas que ela havia ajudado a preparar. Estes símbolos no seu braço direito, Yara explicou enquanto desenhava linhas precisas em vermelho, representam sua jornada até aqui. A linha quebrada mostra que você veio de longe, passou por obstáculos, mas chegou inteira. Isabela observava, fascinada, os desenhos tomando forma em seu corpo. Círculos no peito simbolizavam sua conexão com a terra. Linhas onduladas nas pernas representavam os rios que correm por suas veias. Pontos na testa marcavam sua abertura para a sabedoria ancestral. E isto aqui, Ainá disse, pintando um símbolo complexo em sua testa, é sua marca de guerreira. Significa que você luta não por raiva ou vingança, mas por amor e proteção. O processo durou horas. Quando terminaram, Isabela mal se reconhecia no espelho d'água que Yara lhe mostrou. A mulher que a encarava de volta tinha olhos que brilhavam com uma força interior que ela estava apenas começando a compreender. Vestiram-na com uma saia de fibras naturais e colares de sementes, deixando o torso pintado descoberto como era a tradição. Seus cabelos foram enfeitados com pequenas penas coloridas e flores silvestres. Quando a lua cheia finalmente se ergueu acima das copas das árvores, a aldeia inteira se reuniu na clareira principal. Uma fogueira grande crepitava no centro, cercada por tochas que criavam um círculo de luz dourada. Os homens tocavam tambores em um ritmo hipnotizante que parecia sincronizar com os batimentos do coração de Isabela. Yara apareceu vestida com seu cocar mais elaborado e pinturas que a transformavam em uma visão ancestral de poder e sabedoria. Ela carregava um bastão de madeira entalhado com símbolos que Isabela não conseguia decifrar, mas que de alguma forma lhe pareciam familiares. Isabela Almeida Prado. A voz de Yara ecoou pela clareira, silenciando até mesmo os insetos da floresta. Você veio até nós como uma desconhecida. Hoje vai se tornar uma de nós. Isabela foi conduzida até o centro da clareira, sentindo centenas de olhos sobre ela, mas estranhamente não sentia nervosismo. O chá de ervas, o jejum e toda a preparação a haviam deixado em um estado de serenidade alerta que nunca experimentara antes. Fale para nosso povo, Yara continuou, por que escolheu deixar sua vida anterior para se juntar à nossa luta? Isabela respirou fundo e deixou as palavras fluírem do coração. Eu vivia em um mundo de abundância material, mas era pobre de espírito. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha propósito. Vocês me mostraram que existe uma forma diferente de viver, uma forma onde a riqueza se mede pela força das conexões que fazemos, com a terra, com os outros, com nós mesmos. Sua voz ficou mais firme conforme continuava. Eu escolho ficar porque aprendi que minha vida só tem sentido se for usada para proteger o que é sagrado. E nada é mais sagrado que esta floresta e as pessoas que a defendem há milhares de anos. Um murmúrio de aprovação passou pela multidão. Yara sorriu e acenou para Kalapalo, que se aproximou carregando algo envolto em tecido. Kalapalo, Yara disse, como líder de nossa juventude e como aquele que trouxe esta mulher até nós, cabe a você decidir. Ela está pronta para se tornar nossa guerreira? Kalapalo desenvolveu o tecido, revelando um cocar simples, mas belíssimo, feito com penas de cores vibrantes, arranjadas em um padrão que contava a história da própria Isabela. Ele se aproximou, e Isabela viu lágrimas de emoção brilhando em seus olhos. Isabela, ele disse, sua voz carregada de emoção, você chegou até nós como uma estranha, mas provou ser mais nossa família que muitos que nasceram aqui. Você sacrificou tudo o que conhecia por uma causa que escolheu amar. Ele ergueu o cocar acima da cabeça dela. Por isso, em nome de nossos ancestrais e de nossos descendentes ainda não nascidos, eu a coroo como Iacã, nossa guerreira, nossa irmã, nossa protetora.
Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. O momento em que o cocar tocou sua cabeça foi indescritível. Isabela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu corpo, conectando-a a algo muito maior que ela mesma. Era como se milhares de vozes ancestrais sussurrassem seu nome. Não Isabela, mas Iacã ao vento. A aldeia inteira explodiu em celebração. Tambores soaram com mais intensidade. Pessoas cantaram e dançaram ao redor da fogueira. Isabela, agora Iacã, foi abraçada por dezenas de pessoas que a recebiam oficialmente como membro da família. Mas o que mais a emocionou foi ver Yara se aproximar com lágrimas nos olhos. A velha pajé a abraçou com força e sussurrou em seu ouvido: "Bem-vinda para casa, minha filha. Você sempre foi nossa. Só precisava descobrir." Conforme a noite avançava e a celebração continuava, Iacã dançou ao redor da fogueira com seu novo povo, sentindo-se completamente transformada. A mulher que havia saído da mansão em São Paulo não existia mais. Em seu lugar estava uma guerreira, pronta para lutar pela preservação de um mundo que agora era verdadeiramente seu. Quando finalmente se deitou em sua rede, já nas primeiras horas da madrugada, ainda usando seu cocar e com as pinturas corporais brilhando à luz da lua, Iacã sorriu para as estrelas. Amanhã começaria sua verdadeira luta, mas hoje ela havia encontrado exatamente quem sempre foi destinada a ser. Os primeiros raios de sol encontraram Iacã ainda desperta, sentada do lado de fora de sua oca, contemplando as mudanças que sentia dentro de si. O cocar descansava cuidadosamente ao seu lado, mas as pinturas corporais permaneciam vívidas em sua pele, como se tivessem se tornado parte permanente de sua identidade. Era estranho olhar para as próprias mãos e ver os símbolos vermelhos e pretos que agora carregava, marcas de uma guerreira que ontem ainda era apenas um sonho. O som de motores ao longe quebrou a tranquilidade da manhã. Iacã franziu a testa, reconhecendo imediatamente o barulho pesado de tratores e caminhões. Outros membros da aldeia também haviam notado, e em poucos minutos, uma pequena multidão se reunia na clareira principal, todos olhando na direção de onde vinha o som. Kalapalo apareceu correndo, com o rosto tenso de preocupação. "São as máquinas da fazenda dos Santos", ele disse para quem quisesse ouvir. "Estão tentando derrubar árvores na área protegida, perto do limite norte." Iacã sentiu algo se acender em seu peito, uma mistura de raiva e determinação que era completamente nova para ela. Era como se as pinturas em sua pele tivessem despertado instintos que ela não sabia que possuía. "Quantos homens?" perguntou, surpreendendo a si mesma com a autoridade em sua própria voz. "Pelo menos 5, talvez mais", Kalapalo respondeu. "Estão com motosserras e um trator pequeno." Yara se aproximou, ainda vestindo as roupas cerimoniais da noite anterior. "É cedo demais", ela murmurou, mas Iacã conseguiu ouvi-la. "Pensei que teríamos mais tempo antes do primeiro teste." "Primeiro teste?" Iacã perguntou. "Os espíritos da floresta têm o próprio cronograma", Yara explicou. "Quando alguém se torna guerreiro, sempre aparece uma situação logo depois para testar se a transformação foi real ou apenas superficial." Iacã olhou para Kalapalo, que claramente estava dividido entre o desejo de protegê-la e a necessidade de agir rapidamente contra os invasores. "O que costumam fazer nessas situações?" ela perguntou. "Documentamos, filmamos, chamamos a FUNAI e a Polícia Federal", ele respondeu. "Mas demora horas para alguém chegar, e até lá eles já destruíram o que queriam e foram embora. E se a gente os confrontasse diretamente? Muito perigoso. Eles são armados e têm ordens para não deixar testemunhas." Iacã sentiu uma ideia se formando em sua mente. Era arriscada, talvez até insana, mas havia uma elegância nela que a atraía. "E se eu fosse sozinha?", disse, ignorando os protestos imediatos que surgiram de várias pessoas ao mesmo tempo. "Escutem", ela continuou, erguendo a mão. "Eu ainda sou legalmente Isabela Almeida Prado. Ainda tenho meu celular, minha carteira, meus documentos. Para esses homens, sou apenas uma patricinha perdida na floresta." Kalapalo balançou a cabeça vigorosamente. "Absolutamente não. É muito perigoso. Mais perigoso que deixar eles destruírem nossa terra?" Iacã retrucou. "Vocês mesmos disseram, até a polícia chegar, será tarde demais." Yara observava a discussão em silêncio, com aquela expressão pensativa
que Iacan havia aprendido a reconhecer como sinal de que a pajé estava pesando cuidadosamente suas palavras. Fale seu plano, Yara disse finalmente. Eu vou até lá fingindo estar perdida. Gravo tudo com meu celular, eles fazendo o desmatamento ilegal, ameaçando uma civil desarmada. Depois uso meus contatos em São Paulo para espalhar o vídeo nas redes sociais e na imprensa. Iacan sentia sua confiança crescer conforme explicava. A família Almeida Prado pode ter me rejeitado, mas ainda tenho amigos jornalistas, ambientalistas, pessoas com influência. E se eles perceberem que você está filmando? Kalapalo perguntou. Aí improvisamos. Mas tenho certeza que vão subestimar uma mulher jovem, sozinha e aparentemente indefesa. Yara se aproximou de Iacan e tocou seu rosto com as mãos rugosas. Você tem certeza que é isso que quer fazer? Sua primeira ação como nossa guerreira? Iacan olhou nos olhos da velha pajé e viu neles uma profundidade que parecia conter séculos de sabedoria. Vovó, vocês me ensinaram que ser guerreira não é só sobre lutar, é sobre proteger o que amamos, usando todas as armas que temos disponíveis. E suas armas são conhecimento jurídico, conexões sociais e a capacidade de passar despercebida por ser subestimada. Iacan sorriu, sem falar na coragem que vocês me deram ontem. Yara estudou seu rosto por um longo momento, depois acenou lentamente. Kalapalo vai com você, mas fica escondido na floresta. Se algo der errado, ele estará por perto. 15 minutos depois, Iacan havia lavado as pinturas corporais e trocado o cocar e as roupas cerimoniais por calça jeans, tênis e uma camiseta simples. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo e guardou o celular no bolso traseiro configurado para filmar discretamente. Lembre-se, Kalapalo disse enquanto caminhavam pela floresta em direção ao barulho das máquinas. Você não é mais Isabela para nós, mas para eles ainda é. Use isso. Quando chegaram próximos à área de invasão, Iacan sentiu o coração acelerar. O som das motosserras era ensurdecedor, e ela podia ver através das árvores os clarões de árvores centenárias sendo derrubadas. A raiva que sentiu foi tão intensa que precisou parar um momento para se controlar. Foque na missão, Kalapalo sussurrou, tocando seu braço. Raiva descontrolada vai atrapalhar. Iacan respirou fundo e ativou a gravação do celular, deixando-o no bolso de forma que a câmera captasse tudo. Depois bagunçou um pouco os cabelos e arranhou levemente o braço numa árvore para parecer que realmente estava perdida há algum tempo. Desejem-me sorte, murmurou e saiu da cobertura das árvores. A clareira devastada que encontrou foi pior do que imaginara. Pelo menos 10 árvores enormes já haviam sido derrubadas e 5 homens trabalhavam meticulosamente para cortar os troncos em pedaços menores. Um trator laranja carregava os pedaços para um caminhão estacionado próximo. Socorro! Iacan gritou, correndo em direção aos homens com expressão de desespero perfeitamente calculada. Por favor, me ajudem! Os homens pararam o trabalho imediatamente. Iacan notou que pelo menos 2 deles tinham armas na cintura, confirmando suas suspeitas sobre a periculosidade da situação. Oi, mocinha, disse um homem mais velho, aparentemente o chefe. O que você está fazendo aqui no meio do mato? Eu me perdi, Iacan respondeu, deixando sua voz tremer ligeiramente. Estava fazendo trilha com uns amigos e me separei do grupo. Já estou andando há horas. Os homens se entreolharam, claramente avaliando se ela representava alguma ameaça. Iacan manteve sua expressão de vulnerabilidade, mas mentalmente registrava cada detalhe que poderia ser útil depois. As placas dos veículos, as faces dos homens, a extensão do desmatamento. Você tem celular? Perguntou um dos mais novos. Pode chamar seus amigos. Não tem sinal aqui, Iacan respondeu, o que era verdade. Vocês podem me levar até a estrada mais próxima? Claro, mocinha, o chefe disse, mas Iacan percebeu um tom diferente em sua voz. Só vamos terminar o serviço aqui primeiro. Que serviço? Ela perguntou, fingindo notar pela primeira vez a devastação ao redor. Nossa, vocês derrubaram um monte de árvores. Isso é permitido? O silêncio que se seguiu foi tenso. Os homens se entreolharam novamente e Iacan percebeu que havia cruzado uma linha perigosa. Escuta aqui, mocinha, o chefe disse, se aproximando dela com uma expressão muito menos amigável. Você não viu nada aqui, entendeu? E é melhor você esquecer esse lugar. Eu só quero ir embora. Iacan gaguejou, dando um passo para trás. Você vai embora mesmo, mas primeiro a gente precisa ter certeza que você entendeu a mensagem.
Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Um dos homens mais novos puxou uma pistola e apontou casualmente para Iacan. Chefe, não seria mais fácil resolver isso de uma vez? Iacan sentiu o sangue gelar nas veias, mas forçou-se a manter a compostura. Seu celular ainda estava gravando, capturando cada palavra, cada ameaça. Calma, Rodrigo, o chefe disse. A mocinha aqui é inteligente. Sabe que é melhor ficar quieta e esquecer que esteve aqui. Foi então que Iacan decidiu jogar sua carta mais arriscada. Vocês sabem quem eu sou? Perguntou, mudando completamente o tom de voz para algo mais autoritário. Os homens hesitaram, confusos com a mudança súbita em sua atitude. Eu sou Isabela Almeida Prado. Ela continuou, tirando a carteira do bolso e mostrando seus documentos. Minha família é dona de metade do agronegócio de São Paulo. E se alguma coisa acontecer comigo aqui, vai ter gente muito poderosa procurando por vocês. A expressão dos homens mudou completamente. O que antes era ameaça virou nervosismo palpável. Merda, murmurou um deles. Chefe, os Almeida Prado, eu sei quem são. O chefe cortou, mas Iacan podia ver que ele estava recalculando rapidamente a situação. Agora vocês vão me levar para a estrada, ela disse com uma autoridade que aprendera, observando o pai durante anos de reuniões de negócios. E todos nós vamos fingir que esse encontro nunca aconteceu. 15 minutos depois, Iacan estava na estrada principal, observando o caminhão dos invasores desaparecer na distância. Suas mãos tremiam ligeiramente, uma mistura de adrenalina e alívio, mas seu celular tinha gravado tudo. Kalapalo apareceu correndo da floresta. Você conseguiu? Conseguimos, ela corrigiu, abraçando-o com força. Agora vamos ver o que a internet faz com essa gravação. Naquela noite, o vídeo que Iacan postou viralizou nas redes sociais. A gravação mostrava claramente o desmatamento ilegal, as ameaças dos homens armados e a completa devastação da área protegida. Em menos de 24 horas, tinha mais de 1 milhão de visualizações. A guerreira usou suas armas, Yara disse com orgulho, enquanto assistiam aos comentários e compartilhamentos aumentarem exponencialmente, e escolheu as certas para esta batalha. Iacan sorriu, mas sabia que aquela era apenas a primeira de muitas lutas que teriam pela frente. A diferença era que agora ela sabia exatamente quem era e de que lado estava lutando. 3 meses haviam se passado desde o vídeo viral, e a vida de Iacan havia se transformado de maneiras que ela jamais imaginara. O que começara como uma ação desesperada para proteger algumas árvores havia se tornado um movimento nacional. O vídeo da herdeira que virou guerreira indígena foi compartilhado milhões de vezes, ganhou destaque em todos os grandes veículos de comunicação e despertou uma onda de conscientização ambiental que surpreendeu até mesmo os ativistas mais experientes. Mas foi naquela manhã de setembro, quando Kalapalo a acordou com uma expressão séria no rosto, que Iacan percebeu que sua verdadeira batalha estava apenas começando. Meu amor, preciso te contar uma coisa, ele disse, sentando-se na beira da rede onde ela dormia. Chegou uma notificação oficial ontem. Sua família está movendo uma ação judicial contra você. Iacan sentou-se imediatamente, ainda tonta de sono. Que tipo de ação? Estão alegando que você está usando o nome da família para prejudicar os interesses econômicos deles. Querem uma ordem judicial para te impedir de falar publicamente sobre questões ambientais. Uma risada amarga escapou dos lábios de Iacan. Claro que estão. O vídeo deve ter afetado os negócios deles com outros fazendeiros. Nos 3 meses anteriores, Iacan havia se tornado uma das vozes mais respeitadas do movimento ambientalista brasileiro. Usando sua formação em direito e seu conhecimento íntimo do agronegócio, ela expunha sistematicamente as práticas ilegais de grandes empresas. Seu canal no YouTube tinha mais de 2 milhões de inscritos e ela era regularmente convidada para programas de televisão e podcasts. Mas o preço do sucesso estava sendo alto. A família Almeida Prado havia sido publicamente associada às práticas que Iacan denunciava, mesmo ela sempre tendo o cuidado de não citá-los diretamente. Os negócios da família estavam sendo questionados, investidores estavam se afastando e a pressão política estava aumentando. Tem mais, Kalapalo continuou hesitante. Sua mãe quer te ver. Ela veio até Rio Branco. Iacan sentiu o coração disparar. Minha mãe está aqui? Chegou ontem. Está hospedada no hotel mais caro da cidade, obviamente. Mandou um recado através da FUNAI dizendo que precisa falar com você urgentemente.
Iacan se levantou da rede, sentindo uma mistura complexa de emoções. Havia sonhado com este momento dezenas de vezes. O reencontro com os pais, a possibilidade de reconciliação, a chance de fazer com que entendessem sua escolha. Mas agora que estava acontecendo, sentia-se estranhamente despreparada. "O que você acha que ela quer?" perguntou. "Provavelmente tentar te convencer a voltar para casa, ou pelo menos a parar com o ativismo." Kalapalo tocou seu rosto com carinho. "Mas a decisão é sua. Você não deve nada a eles." Yara apareceu na entrada da oca como se tivesse sentido a tensão no ar. "Ela vai ver a mãe", disse, mais uma afirmação que uma pergunta. "Como você..." Iacan começou. "Eu sonhei com isso ontem." Yara sorriu. "Uma mulher elegante, parecida com você, chorando perto de um rio. Era um sonho de reconciliação, mas também de despedida definitiva." 2 horas depois, Iacan estava no lobby do hotel mais luxuoso de Rio Branco, vestindo calça jeans simples, camiseta de algodão e sandálias de couro que ela mesma havia aprendido a fazer na aldeia. Seus cabelos estavam presos em tranças decoradas com pequenas penas, e ela usava alguns dos colares de sementes que ganhara na cerimônia de coroação. Helena Almeida Prado estava sentada em uma poltrona de couro no canto mais reservado do lobby, vestida com um tailleur bege de grife e sapatos que provavelmente custavam mais que a renda mensal de uma família inteira. Quando viu Iacan se aproximar, seus olhos se encheram de lágrimas. "Minha filha", ela sussurrou, levantando-se para abraçá-la. O abraço foi longo e apertado, e Iacan sentiu a fragrância familiar do perfume francês que a mãe usava desde que ela era criança. Por um momento, foi como se os últimos meses tivessem sido apenas um sonho estranho. "Você está tão diferente", Helena disse quando se separaram, estudando o rosto da filha. "Estou diferente, mãe. Estou sendo quem sempre deveria ter sido." Elas se sentaram em poltronas confortáveis e um silêncio constrangedor se instalou entre elas. Helena claramente lutava para encontrar as palavras certas. "Isabela, Iacan, sei lá como devo te chamar agora", ela começou. "Você precisa entender o que está fazendo com nossa família." "E o que estou fazendo, mãe?" "Você está destruindo tudo que levamos gerações para construir. As empresas estão cancelando contratos, investidores estão fugindo, nossa reputação está sendo destroçada." Iacan sentiu a familiar onda de raiva, mas respirou fundo antes de responder. "Mãe, eu nunca citei nossa família especificamente em nenhuma denúncia. Se as pessoas estão fazendo conexões, talvez seja porque sabem que existe um problema real. Mas você usa nosso nome. Todo mundo sabe quem você é. E daí? Você preferia que eu usasse um nome falso para esconder minha identidade?" Helena passou a mão pelo rosto, borrifando um pouco da maquiagem impecável. "Isabela, sua família está sofrendo. Seu pai, ele não consegue nem sair de casa. A pressão social, os olhares, os comentários, e as famílias indígenas que foram expulsas de suas terras, e os animais que morreram por causa dos agrotóxicos, e as crianças que nasceram com defeitos porque a água foi contaminada." Iacan sentiu sua voz subir, mas não conseguia se controlar. "Onde estava a preocupação de vocês com esse sofrimento? Não é a mesma coisa." "É exatamente a mesma coisa, mãe. A única diferença é que agora o sofrimento chegou até vocês." Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. "Eu não vim aqui para brigar com você, Isabela. Vim porque sinto saudades da minha filha." As palavras atingiram Iacan como um soco no estômago. Ela também sentia saudades. Saudades das manhãs de domingo em família, das conversas na cozinha, da sensação de segurança que só a presença dos pais pode dar. "Eu também sinto saudades suas, mãe", ela admitiu, "mas eu não posso voltar a ser quem era antes. Aquela pessoa, ela estava morta por dentro. E não existe meio termo. Não tem como você continuar fazendo seu trabalho, mas de uma forma menos agressiva." Iacan olhou para a mãe. Realmente olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez em anos. Helena parecia menor, mais frágil, mais velha. O poder e a confiança que sempre emanara haviam sido substituídos por uma vulnerabilidade que Iacan nunca havia percebido antes. "Mãe, me responde uma coisa com honestidade. Você realmente acha que o que nossa família faz é certo?" Helena hesitou, e nessa hesitação, Iacan viu a resposta. Eu acho que é complicado."
Helena disse finalmente. Não é tudo preto e branco como você está pintando. Não, mãe. Algumas coisas são sim preto e branco. Destruir a floresta para enriquecer ainda mais é errado. Expulsar povos indígenas de suas terras ancestrais é errado. Contaminar rios com agrotóxicos é errado. E o que você quer que a gente faça? Largue tudo e vá morar numa oca também? Yakan sorriu tristemente. Quero que vocês usem o poder que têm para fazer o bem. Invistam em tecnologias sustentáveis. Apoiem pequenos produtores que respeitam o meio ambiente. Usem a influência política de vocês para criar leis que protejam a natureza. Isabela. Yakan, ela corrigiu firmemente. Meu nome é Yakan agora. Helena fechou os olhos como se estivesse sentindo uma dor física. Yakan, então. Você não pode simplesmente desaparecer da nossa vida para sempre. Eu não desapareci, mãe. Vocês que me expulsaram. Lembra? Pai disse que eu deixaria de ser filha dele se saísse de casa. Ele estava com raiva, não falou sério. Falou sério o suficiente para entrar na justiça contra mim. Helena suspirou profundamente. Essa ação judicial pode ser retirada. Em troca de quê? Em troca de você parar com as denúncias públicas. Pode continuar com seu trabalho ambiental, mas sem citar práticas específicas do agronegócio. Yakan se levantou lentamente. Mãe, você ainda não entendeu, não é? Eu não vou parar. Não posso parar. Esta é minha missão de vida agora. Então você está escolhendo estranhos em vez da sua própria família? Estou escolhendo o que é certo em vez do que é fácil. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Helena também se levantou e, por um momento, as duas mulheres se encararam, mãe e filha, mas também representantes de dois mundos completamente diferentes. Eu te amo, Isabela, Yakan. Qualquer que seja seu nome, você sempre será minha filha. Eu também te amo, mãe. Mas amor verdadeiro, às vezes, significa deixar as pessoas serem quem precisam ser. Elas se abraçaram mais uma vez, mas desta vez havia uma finalidade no gesto que ambas reconheceram. Quando se separaram, Helena tinha lágrimas correndo pelo rosto. Se você mudar de ideia, eu sei onde encontrar vocês. Yakan saiu do hotel e caminhou pelas ruas de Rio Branco até chegar ao rio que cortava a cidade. Sentou-se na margem, observando a água turva correr em direção à floresta. Sentia-se esgotada emocionalmente, mas também aliviada. A conversa com a mãe havia fechado um ciclo importante. Kalapalo a encontrou ali uma hora depois, sentando-se ao seu lado em silêncio. Depois de um tempo, ele perguntou: Como foi? Foi uma despedida. Yakan respondeu: Definitiva. Você se arrepende de alguma coisa? Yakan pensou na pergunta por um longo momento. Depois olhou para o homem ao seu lado. O homem que havia mudado sua vida, que a havia ensinado a ver o mundo de forma completamente diferente, que a amava exatamente como ela havia escolhido ser. Não, ela disse finalmente. Não me arrependo de nada. Naquela noite, de volta à aldeia, a comunidade organizou uma pequena cerimônia espontânea. Não havia motivo específico para celebrar, mas Yara disse que os espíritos da floresta queriam marcar o momento. Quando a lua cheia surgiu entre as copas das árvores, exatamente como acontecera 3 meses antes, Yara se aproximou de Yakan carregando um novo cocar. Este era mais elaborado que o primeiro, com penas de várias cores arranjadas em um padrão que contava a história de sua jornada até ali. Este cocar, Yara explicou, é para uma guerreira que provou não apenas sua coragem, mas sua sabedoria, que escolheu lutar com inteligência em vez de violência, que usou suas próprias armas para proteger nossa terra. Kalapalo se aproximou, seus olhos brilhando de orgulho e amor. Yakan, ele disse, sua voz carregada de emoção. Você chegou até nós como uma mulher perdida, mas se tornou nossa mais poderosa protetora. Por isso, em nome de nossos ancestrais e de todas as gerações futuras que se beneficiarão de sua luta, eu a coroo novamente, não apenas como nossa guerreira, mas como nossa princesa escolhida. O momento em que o novo cocar tocou sua cabeça foi ainda mais poderoso que da primeira vez. Yakan sentiu como se todas as dúvidas, todos os medos, todas as incertezas que ainda carregava se dissolvessem completamente. Ela sabia exatamente quem era, onde pertencia e qual era seu propósito. A aldeia inteira celebrou até o amanhecer, mas o que mais emocionou Yakan foi perceber que agora ela não se sentia uma visitante sendo aceita. Ela estava verdadeiramente em casa.
Meses depois, quando jornalistas perguntavam sobre o momento em que sua vida mudou definitivamente, Yakan sempre se referia àquela segunda cerimônia como a noite em que o guerreiro Apache colocou a coroa na cabeça da princesa renegada. Era uma forma poética de descrever o que realmente havia acontecido, o momento em que ela finalmente se tornou completamente quem sempre foi destinada a ser. E enquanto observava o sol nascer sobre a floresta, que agora era sua casa, Yakan sorriu, sabendo que sua verdadeira história estava apenas começando.